Existe um dilema que já me foi proposto mais de uma vez e que, é claro, vem de fontes não religiosas e ateias, mas nem por isso eu considero esse dilema não sincero. Ele é o seguinte: considerando a possibilidade que Deus exista, o livre-arbítrio que ele oferece parece um contrassenso. Veja, ele me dá a liberdade de escolher se quero ou não aceitá-lo. Então, por que me condenará no juízo pelo fato de eu não tê-lo escolhido? Por que não cria Deus um lugar eterno para as pessoas que não querem morar em seu reino? Ele parece com um pai que diz ao seu filho: você tem o direito de escolher se quer ou não ser meu filho, mas se decidir não querer, eu mato você. Bem, a princípio, quando lemos de maneira apressada o Apocalipse, parece que é isso mesmo. Os que escolheram a Deus vivem para sempre. Os que o rejeitaram sofrem as penas do fogo e do juízo final. Antes de dar a minha opinião sobre esse assunto, deixe-me abrir um parênteses para explicar algo a você. Eu não partilho da ideia de que o fogo eterno do Apocalipse seria uma fogueira que ficará queimando para todo sempre sobre os ímpios. Isto faria de Deus um sádico, alguém que parece ser feliz com o sofrimento do outro. E ninguém no paraíso ficaria contente sabendo que um ente querido está naquele mesmo momento sendo queimado e sofrendo eternamente no lago de fogo e enxofre. Não tem por que Deus manter ímpios queimando para todo sempre, isso seria sadismo. Mas o que quer dizer a linguagem bíblica que parece dar essa conotação? Bem, em primeiro lugar, a expressão traduzida por eterno ou para sempre que aparece no Apocalipse não significa necessariamente algo sem fim, tudo depende do contexto. Esses termos vêm do grego aion ou aionios, que pode indicar algo de consequência eterna. Por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 39, fala do fim do mundo, e a palavra mundo ali é aion. Mas se aion é eterno, como posso falar do fim do eterno? Percebeu? Judas 7 fala das cidades de Sodoma e Gomorra sendo destruídas ou queimadas com o fogo eterno para exemplo, e estas cidades não estão queimando até hoje. Então, nesse sentido, em que pese a realidade de um julgamento e um sofrimento final, o inferno para mim não será um fogo eternamente queimando, mas a ausência absoluta de Deus. E neste sentido, não há como ter vida. Eu explico melhor. Vida só há em Deus. Não existe outra fonte de vida no universo. Então, se alguém não quer viver em Deus, ele simplesmente está optando por não mais viver, não mais existir. Esse é o ponto. A questão proposta pelos não religiosos de que Deus pudesse deixar os que o rejeitaram viver em paz, simplesmente é um falso dilema. Não tem como. Em casos de vida e morte, só há duas opções, não três. Quando alguém está na UTI e o médico pergunta se a família quer ou não manter os aparelhos ligados, só há duas opções, não existe uma terceira. Do mesmo modo, vida só há em Deus, em ninguém mais. Optar por Deus é viver. Optar por rejeitar a Deus é não existir. O contrário disso seria ilusório, seria como procurar a terceira margem do rio ou a quadratura do círculo. Não existe. Vida ou morte, Deus ou não Deus, essa é a única escolha. E agora você já sabe. Eu escolhi a vida. Eu escolhi a Deus. Espero que você também faça o mesmo.